Deus quer nos revelar o tamanho da graça, se é que isso de algum modo é possível. Quão terrível é o nosso pecado, é verdade. Quão dura é a cruz, também é verdade. Quão gloriosa é a vida eterna, aleluia. Quão imensa é a graça de Deus. A morte, diz a Bíblia, foi dada como herança a todos os homens por meio de Adão. Romanos capítulo 5, versos 12 a 15 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não é atribuído, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Se nós acompanharmos toda a argumentação de Paulo nesse texto de Romanos capítulo 5, nós vamos perceber que Paulo segue uma linha de uma argumentação que bem poderia ser uma argumentação jurídica. Ele vai expondo alguns pontos, e a cada ponto novo ele diz: então diante disso, isto leva a isso, que leva a isso, que leva a isso, até ele chegar na sua conclusão. Muito lógico. Nós vamos ver em Romanos 5, nessa tese esplêndida de Paulo, uma primeira verdade, que é: o pecado de Adão e de Eva abriu uma porta no mundo para a entrada da morte. Estranhamente, quando a gente olha para esse texto de Romanos 5 e também lá para o Gênesis, e compara essas verdades, esses textos, essas palavras, com o nosso dia a dia, com a história da humanidade, até mesmo com o relato histórico do livro de Gênesis, depois do pecado de Adão, que é relatado lá em Gênesis 3, a gente percebe que mesmo as pessoas que não quebraram o mandamento como Adão, morreram. O mandamento para Adão foi: não coma do fruto da árvore do conhecimento bem e mal. No dia em que você comer, certamente você morrerá. Agora o detalhe: ao que parece, se nós olhamos a narrativa bíblica, Gênesis 2, o comando de Deus; Gênesis 3, Adão desobedece. Gênesis 2, ao que parece, se em Gênesis 2, o relato está na ordem do tempo, na ordem cronológica, sequer Eva tinha sido criada quando Deus deu esse mandamento. Então você vai ver a criação de Eva em Gênesis 2, após a ordem divina para Adão. Em seguida, o texto vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, nem Eva, nem todos os seres humanos que vieram depois de Adão, ninguém tinha recebido expressamente a ordem de não comer do fruto. Entretanto, todos, mesmo não tendo comido do fruto, à exceção de Eva, todos morreram. E Paulo vai dizer justamente esse aparente problema. O pecado de Adão e Eva abre, na verdade, uma porta para a entrada da morte no mundo. Só ele, Adão, tinha recebido a ordem. Entretanto, como Senhor do mundo, ao pecar, Adão sujeita todo mundo a essa senhora nova, a esse novo poder que o sujeitou como Senhor do mundo, sujeitou Adão como Senhor do mundo, esse novo poder chamado morte. Por causa disso, então, Paulo vai sustentar a tese da solidariedade da raça humana com o pecado de Adão e Eva. Nós somos solidários. Nós estávamos lá por solidariedade.
por uma união espiritual intrínseca à existência de Adão como Senhor do mundo. Esse é o primeiro problema que Paulo nos apresenta em Romanos capítulo 5. O segundo é o seguinte: desde que todos nós em Adão, o quê? Morremos. Então diga comigo, todos morremos em Adão. Desde que todos morremos em Adão, diz Paulo, segunda verdade, o medo da morte oprime a raça humana e impulsiona a raça ao pecado. Em contrapartida, a lei do Espírito de vida, que é baseada na esperança, e daqui a pouco veremos isso, nos impulsiona à santidade. Essa ideia de Paulo aqui em Romanos 5, de que o medo da morte oprime a raça humana e impulsiona a raça humana na direção do pecado, aparece também no texto de Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15, e diz assim: e visto que nós, seus filhos, somos seres humanos feitos de carne e de sangue, ele também, Jesus, se tornou o quê? Carne e sangue. Pois que só como ser humano ele poderia passar pela morte e assim esmagar a força daquele que tinha o poder da morte, que é o diabo, libertando todos aqueles que tinham a sua vida inteiramente subjugada pelo medo da morte. Aleluia, porque Jesus nos liberta desse jugo. Em Jesus somos soltos das ataduras da morte. A escravidão sob o medo da morte, que Hebreus 2 vai dizer, que Romanos 5, o texto que acabei de ler, já tinha dito para nós, tem pelo menos dois sentidos na Escritura. Pelo menos dois. O primeiro é o seguinte: viver-se a vida em função da sua brevidade. Viver-se a vida com a angústia, pelo fato de sabermos que ela não é eterna aqui nesse mundo. Por causa disso, o homem fica escravo de um lema que aparece em livros, que aparece em filmes: carpe diem, do latim. Viva o dia, aproveite o dia. Carpe diem quam minimum credula postero. Viva o dia e confie ou se preocupe minimamente com o amanhã. Viva o agora. Quem primeiro falou isso foi Horácio, no ano 58 a.C., um poeta romano. Ele aconselha uma personagem no poema, chamada Leuconô, ou Leuconê, a aproveitar o dia, não se preocupar com o que vem pela frente, viver o agora. Carpe diem vai aparecer em diversas obras da literatura, dos filmes, como sendo uma incitação a que nós vivamos sem preocupações com o amanhã. Faça 1 milhão de coisas, porque a vida é curta. O problema do Carpe diem é justamente o homem ficar desinteressado das coisas ligadas ao Criador, na ânsia por causa da morte, não ter tempo para o seu Criador, na ânsia por causa da morte. Então temos que fazer coisas, resolver coisas, porque a vida é curta. Escravos da morte. Interessante que vivendo assim nós ficamos cansados, né? A gente vai vivendo tanto, que acaba envelhecendo rápido. A Bíblia chama isso de escravidão. Diga comigo, escravos da morte. É gente que está vivendo em função do fim da vida. Segundo sentido possível para essa expressão paulina que se repete em Hebreus capítulo 2. Uma vida que se vive oprimida debaixo da sombra da rejeição. E eu vou explicar isso. Viver-se à sombra da rejeição.
Vive-se com a percepção de que Deus está longe. Por que esse sentido é possível? Porque em Romanos 5, Paulo não especifica ou não restringe o tipo de morte a que ele está se referindo. Isso tanto tem a ver com a morte do corpo, quanto tem a ver com a morte da alma. Então, quando a pessoa é escrava do conceito de morte, ela é oprimida pela realidade de morte, também vale para a opressão, que é o medo da distância de Deus. Vive-se com a percepção de que Deus está longe, ou seja, o ser humano até tenta se enganar, aquela coisa da autoindução. Ele fica dizendo para si mesmo que está com Deus, que Deus está com ele, mesmo ele sabendo lá no fundo do coração que ele não conhece a Deus e que ele não tem comunhão com o Criador. Ele não tem uma relação íntima, real com o Criador. Ele simplesmente fica ou declarando que Deus está com ele, mas lá no fundo do coração há uma negação, há um conflito, ou ele desiste dessa ideia e parte para o vazio, para a dúvida, para o medo da inexistência de Deus e, consequentemente, medo da morte, que a morte vira uma grande incógnita, um grande mistério. O que vai acontecer? A morte, o medo e o pecado, diz a Bíblia, se espalharam por toda a raça humana desde o pecado de Adão. Então nós temos gente que vive angustiada na vida porque sabe que a vida é curta, e temos gente que está angustiada na vida porque sabe lá no fundo do coração que não conhece intimamente o seu Criador. Deus está longe. Vive uma morte espiritual, vive debaixo do medo. A morte, o pecado, o medo são ferramentas, diz Paulo, usadas pelo diabo para oprimir. A morte se tornou rainha do mundo. E olha que ciclo estranho. Os homens passam a pecar e morrer, e por medo da morte, eles passam de novo a pecar. Então a gente tem um ciclo vicioso aqui. Homens vão pecando, morrendo, pecando por medo da morte, morrendo por consequência do pecado, e assim vai a existência humana num ciclo de morte e pecado. Antes, o homem que viveria em função de Deus, seu Pai, o homem que viveria livre, porque a morte não o alcançaria, a vida não teria término. O homem que antes era livre, agora é escravo. O homem que antes era feliz, plenamente feliz, ou que seria plenamente feliz, agora é um ator fingindo se satisfazer com migalhas da vida. O homem agora está num palco, a vida virou um teatro. O homem finge ser feliz. Glória a Deus por não termos trocado nessa noite o pão do Senhor pela farinha do mundo. Amém? Que coisa boa. O homem passou a fingir felicidade. Alegria, depois do pecado, não brotava mais de dentro, não era mais aquela fonte jorrando naturalmente de alegria, de prazer. Agora o homem está seco por dentro, sem plena satisfação. O homem agora é escravo da morte, do pecado, do mal, e essas coisas são manipuladas pelo diabo para mais e mais oprimirem o homem. Mas nós precisamos voltar para Romanos 5, porque se de um lado essas coisas são terríveis, de outro a graça é muito maior que elas. Romanos capítulo 5, versos 14 e 15. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então o que aconteceu na nossa união com Adão, na nossa solidariedade, fala de uma outra solidariedade muito maior que viria. Aleluia. Mas não é assim, diz Paulo ainda, verso 15, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos. Vamos falar isso juntos?
Se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aleluia. Se o pecado, a morte, o mal, o diabo oprimiram, em Jesus essas coisas perdem força, são derrotadas, são vencidas na cruz de Jesus. Porque Jesus experimenta também uma solidariedade conosco. E esse é o terceiro argumento de Paulo em Romanos capítulo 5. A solidariedade de Deus conosco. Se a raça humana é solidária com Adão, se une a Adão, se está representada em Adão, também é verdade que pela fé a raça humana pode e deve, com alegria, se unir ao Cristo que vence o mal. Deus se solidariza com os homens. Deus se solidariza com os escravos da morte e assume forma humana. Nós cantamos isso aqui hoje. Jesus, Deus Filho. Eu gosto de pensar em Jesus na maneira que Pannenberg trata sobre a Trindade. A Trindade que se une a nós em corpo e espírito no Cristo que se encarna. Deus se solidariza conosco, assume forma humana. Jesus, um dos membros da Trindade, representa a Trindade nessa vinculação conosco, que é pelo menos uma tripla vinculação. Diga, em parentesco, em substância, em experiência. Em parentesco, porque ele se torna nosso irmão. Jesus também é filho de Adão. Amém? O Cristo encarnado é descendente de Adão. Em substância, porque como filho de Adão, ele tem um corpo como o nosso, de carne e sangue. E em experiência, porque como os filhos de Adão morrem em seu pai Adão, Jesus se encarna, entrando nos domínios da morte, para morrer. Ele é nosso parente, ele é nossa substância, ele tem a nossa experiência. Aleluia. Ao se tornar como um de nós, sem nunca ter pecado e mesmo assim tendo morrido, preste atenção, a morte e o pecado perdem sua legitimidade, perdem autoridade, quebram as regras do jogo, porque elas recaem sobre o inocente. Há uma canção do pastor Cirilo que diz: não há condenação, não há condenação, eu estou em Cristo Jesus. Toda maldição foi quebrada lá na cruz. Inocente, inocente, pelo sangue de Cristo Jesus. Inocente, inocente. Amém? Aleluia. Se um justo morre, a morte é ilegítima. Jesus assume a nossa morte e ao assumi-la, a aniquila. Esse é o grande plano perfeito de Deus. Hebreus capítulo 2, verso 14. E como, voltando a esse verso, os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse
o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A morte agora está na mão de Jesus Cristo. O diabo não tem mais como usar a morte para oprimir aqueles que se unem a Cristo. Esse direito ele foi tirado. A reversão da morte envolve exclusivamente a fé. Diga fé. Nós vemos isso no verso seguinte. Eu li para vocês Hebreus 2, 14, 15, e o verso 16 e o verso 17 vão falar sobre isso. A reversão da morte envolve exclusivamente fé. Todos sabemos, diga sabemos. Todos sabemos que não é aos anjos que ele ajuda, mas aos da descendência de Abraão. Temos alguém aqui que é descendente de Abraão? Amém. Aleluia. Por isso era necessário que Jesus fosse em tudo semelhante aos seus irmãos e que por consequência pudesse ser nosso fiel, supremo sacerdote, cheio de compaixão. E assim ele pôde oferecer um sacrifício que tira os pecados do povo. A morte, diz o autor aos Hebreus, perde completamente a sua legitimidade na vida de todo aquele que, como Abraão, se une a Deus pela fé. Crê, em nosso caso, crê na suficiência da morte de Jesus em lugar da sua própria vida. Temos aqui alguém que crê nisso? Aquele que crê é chamado de descendente de Abraão. Abraão se entregou completamente a Deus em fé, completamente. O Senhor diz para ele: sai da tua terra, para a terra que eu tenho para você. Abraão sai. O Senhor diz para ele: Abraão, vai, oferece o teu único filho. Abraão vai e prepara tudo para oferecer seu filho ao Senhor. Abraão está unido a Deus pela fé. E a Escritura vai dizer, em Gálatas capítulo 3, versos 5 a 9: aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que opera maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé. E aqui, Paulo está corrigindo os Gálatas, porque eles estavam querendo voltar a praticar as coisas antigas lá do judaísmo, achando que com aquelas práticas eles seriam salvos. Paulo diz: olha, o Espírito Santo está operando maravilhas no meio de vocês, mas eu preciso fazer a pergunta: Deus está fazendo isso no meio de vocês porque vocês estão seguindo a lei mosaica ou por causa da fé em Jesus? Verso 6 de Gálatas 3: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, foi atribuído como justiça. A fé nos justifica. Sabei, pois, diz Paulo, que os que são da fé são filhos de Abraão. Os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os não-judeus, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Amém? Assim como duvidar da bondade de Deus e entregar-se ao pecado traz morte, crer na bondade de Deus e entregar-se a Cristo, agindo por fé como fez Abraão, traz vida. Em quarto lugar, o quarto argumento de Paulo, e penúltimo: o medo da morte, pela fé em Cristo Jesus, é substituído pela certeza da vida eterna. Aleluia. Se antes a morte reinava, com Cristo reina a certeza no coração do homem salvo, a certeza de toda a eternidade com Deus. Nenhuma oferta do pecado deve suplantar essa certeza. Não se vive mais em função da brevidade da vida, vive-se em função da eternidade da vida. Olha a mudança.
Não se vive mais com medo da rejeição de Deus, vive-se com a confiança na sua poderosa graça. Não se vive mais sob o governo do pecado, vive-se agora debaixo do poder do Espírito Santo. Romanos 14, verso 8, Paulo vai dizer: se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor, porque foi para isso que Cristo morreu e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Somos de Cristo, isso é o que importa. Não tem mais conceito de morte. Morte? O que é isso? Morte? Eu sei o que é vida em Cristo. Eu sei o que é mudar de lugar quando fechar os olhos aqui e estar na presença do meu Deus. Isso é o que eu sei. Não há mais morte. Há mudança de endereço. Aliás, eu e minha esposa, a gente já se mudou quantas vezes, meu bem? A última vez que ela parou de contar, eram 14 mudanças. Coisa cansativa é mudança. Quem já passou por isso, Luzia ainda está aí. Cadê a Luzia? Aí, Luzia recentemente se mudou, consequentemente a Delione se mudou também. Cansativo. Essa vai ser a única mudança que não vai ter cansaço nenhum, dor nenhuma, muito pelo contrário. O salvo que sai daqui vai para o paraíso, diz a Bíblia. Paraíso, meu Deus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A regra agora é outra que rege, que comanda a minha vida. Mudou. Eu não estou mais debaixo da força da morte e do pecado. Eu estou debaixo agora do Espírito de vida. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, a carne pecaminosa, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Na morte do Filho, sentenciou a morte ao domínio do Filho. Agora a coisa se inverteu. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vamos falar juntos: vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, olha a solidariedade de Deus. Vou repetir. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Se estão unidos com aquele que morreu e ressuscitou, anulando o poder da morte, pela fé também experimentam essa mesma anulação da morte. Não ficarão mortos, ressuscitarão no último dia. De maneira que, irmãos, somos devedores. A gente passa a ter uma dívida de amor. Não a carne para viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se porventura um homem fraqueja,
aquele que anda com Deus e que crê no sacrifício de Cristo na cruz, em substituição dos seus próprios pecados. Se porventura ele fraqueja e cai, peca, está disponível, completamente disponível para ele a renovação. Ele é renovado. Cumpre-se o verso seguinte. Eu li para vocês a sequência de Romanos 8, de 1 a 14, mas o verso 15 vai justamente falar sobre, especialmente aqueles momentos em que estamos caindo, fraquejando. Não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Papai, Paizinho, Pai querido. Eu quero ler para vocês uma história contada pelo pastor Oswald Smith, no livro Poder do Alto, nas páginas 50 e 51, que é a história de um avivalista chamado Christmas Evans. Ele tem esse nome, Christmas, nós sabemos que é Natal em inglês, né? Ele tem esse nome justamente porque os pais tiveram esse bebê no Natal. Então, Christmas Evans, relatado pelo pastor Oswald Smith, viveu a seguinte experiência. Christmas mesmo dizendo: eu estava espiritualmente exausto, meu coração estava frio à face de Cristo e seu sacrifício. Meu coração estava frio à face de Cristo e seu sacrifício, bem como à face ou à obra de seu Espírito Santo. Meu coração parecia gelado. No púlpito, quando ele pregava, nas orações secretas e nos meus estudos bíblicos. 15 anos antes, eu sentira o coração queimar por dentro, como se eu estivesse dirigindo-me a Emaús, na companhia de Jesus. Os 2 discípulos que vão andando com Jesus até a cidade de Emaús, e quando Jesus come com eles, os olhos deles se abrem, aí eles veem que era Jesus, o Cristo ressurreto, e Jesus desaparece, e eles dizem: olha, como é que o nosso coração não queimou, andando do lado de Jesus, conversando com ele, como a gente não percebeu. Christmas Evans agora está dizendo: 15 anos antes o meu coração queimava, mas agora eu estava frio. Certo dia, que para mim será para sempre inesquecível, ao subir na direção de Cahir Idris, entendi que pesava sobre mim a responsabilidade de orar. Orar por mais endurecido que eu sentisse o meu coração, e por mais mundano que estivesse o meu espírito. Mas quando eu comecei a orar em nome de Jesus, foi como se umas algemas se afrouxassem, como se a velha dureza do meu coração cedesse, como se as montanhas de gelo se dissolvessem no meu interior. Agora veja o que aconteceu. A minha alma se encheu de confiança sobre a promessa do Espírito Santo. A minha alma estava liberta de uma pesada servidão. Lágrimas corriam em abundância pelo meu rosto, e sem constrangimento eu me pus a chorar e gritar pela visitação do Espírito de Deus. Que Ele restaurasse a minha alma, que Ele restaurasse em mim a alegria da salvação, que Ele visitasse as igrejas, que Ele visitasse os meus irmãos. Veja só, nessa época Christmas Evans liderava 10 igrejas. Ele era um pastor regional. Orei por quase todos os pastores da região, citando-os pelos nomes. Minha luta durou 3 horas. O Espírito vinha sobre mim várias vezes, o Espírito Santo, em sequência, como ondas após ondas, ou como uma grande maré, uma enchente, um forte vento, um maremoto, até que eu me senti enfraquecido de tanto chorar e gritar. Foi dessa maneira que eu me rendi inteiramente a Cristo de corpo e alma. Meus dons, meus trabalhos,
minha vida inteira, cada dia, cada hora que me restassem aqui na terra, seriam de Jesus Cristo. A partir dessa experiência, Christmas Evans vai trabalhar com poder e zelo renovado. Ele está fortalecido, ele está com um novo espírito, como diz Efésios 3,16, um homem interior renovado. Agora veja o que aconteceu. Em 2 anos, as 10 igrejas viraram 20. 600 novos convertidos foram acrescentados à igreja. E o avivamento começou a se espalhar. Quando o coração se esfriar, podemos clamar: Abba. Alguém aqui no auditório que já passou pela experiência do esfriamento do coração? Meu Deus, meu coração está tão duro, tão insensível. Eu não sinto mais a Tua glória, a Tua presença como antes. Onde foi parar o primeiro amor? Clame. Clame. Abba, Pai, Papai. Eu gostaria de encerrar com o 5º e último ponto, que Paulo vai citar nesta sequência de pensamentos lá em Romanos. E na verdade, esse último ponto eu cito a partir de um verso do capítulo seguinte, Romanos 6. Nós temos autoridade pela fé em Jesus Cristo para rejeitar o pecado e vencê-lo. Rejeitar a oferta do mal, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor sobre a vida e sobre a morte. Romanos 6, verso 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse sentido, eu gostaria de citar as palavras de Oswald Smith novamente, em Paixão pelas Almas, um clássico da literatura cristã. E eu peço que você ouça com muita atenção essas palavras. Diz a história que Oswald Smith, pastoreando lá em Toronto, Canadá, a Igreja dos Povos, a igreja chegou ao ponto de sustentar 450 missionários espalhados pelo mundo. Uma igreja local. Por causa disso, Oswald Smith foi chamado de Senhor Missões, o apelido dele. O Senhor Missões. O filho dele, Oswald Smith Jr., assumiu o pastorado da igreja na morte do pai. E a igreja atingiu a marca de 850 missionários espalhados pelo mundo, sustentados pela igreja local. Mas Oswald Smith, um homem que morreu encorajando os crentes, os salvos, à experiência do avivamento, diz as seguintes palavras em Paixão pelas Almas: ora, é absolutamente necessário que erradiquemos os nossos pecados um por um, eliminando cada um deles em separado. Para tanto, façamos a nós mesmos as perguntas discriminadas a seguir. Que Deus fale aos nossos corações. Tenho perdoado a todos? Pergunta número 1. Tenho perdoado a todos? Há em mim alguma malícia, despeito ou ódio? Há inimizade no meu coração? Conservo ressentimentos? Me recuso a fazer algum tipo de reconciliação? Enquanto eu estiver lendo essa listagem, eu peço a você que nós façamos o exame, um autoexame, cada um de nós olhe para dentro, amém?
cada um de nós olhe para dentro e apresente, vá apresentando essas coisas ao Senhor, porque Ele está aqui para nos lavar. Primeira canção do culto. O Senhor está aqui para nos lavar, aleluia. Aqui para nos restaurar. Segundo, em meu peito ferve a cólera, a ira. A ira me arrasta para onde ela bem entende. A inveja em mim. Quando alguém é preferido e eu sou desprezado, eu me sinto degradado. Eu tenho despeito, eu fico com o meu coração cheio de despeito. Tenho inveja daqueles, por exemplo, que sabem orar, ou falar, ou fazer coisas aparentemente, aspas, melhor que eu. As pequenas coisas me irritam, me aborrecem, ou antes sou gentil, calmo. Eu me ofendo com facilidade. Se a outros é dada a honra, ao passo que eu sou negligenciado, deixado de lado, como eu me sinto? Há algum orgulho no meu coração? Sou soberbo? Dou uma importância excessiva à minha posição, às minhas realizações pessoais? Tenho sido desonesto? Meus negócios são francos e estão acima de qualquer suspeita? O meu metro tem 100 centímetros e o meu quilograma tem 1000 gramas? Trabalho às horas honestas, pago um salário honesto a meus empregados? Sou bisbilhoteiro? Fiz fuxico, fofoca do meu próximo com alguém? Eu tenho caluniado o caráter alheio? Ajudei a espalhar histórias falsas sobre outras pessoas? Me intrometo na vida alheia? Que critico os outros sem amor, com violência, com coração mau? Vivo encontrando falha nos outros? Roubo a Deus? Tenho roubado tempo que pertence a Deus? Tenho roubado de Deus dízimos e ofertas? Sou mundano, amo o resplendor, a pompa e a falta de humildade, a imodéstia do mundo? Tenho furtado? Porventura tenho me apossado das coisas dos outros ocultamente? Cultivo uma atitude de amargura contra os outros? Minha vida se caracteriza por coisas vãs, por frivolidades. Minha conduta é inconveniente? A pergunta de Oswald Smith: por causa da minha conduta, o mundo me considera como um dos seus? Tenho enganado alguém? Tenho deixado de fazer restituição? Me escravizei pelo espírito de Zaqueu antes da conversão? Ou, como Zaqueu convertido, estou devolvendo as coisas pequenas e grandes pertencentes a outro? Devo restaurar o ferido, amém? Devo desfazer o mal, devo reparar todo o dano que causei, que Deus me mostrou. Mostro-me preocupado ou ansioso? Tenho deixado de confiar em Deus quanto às minhas necessidades temporais e espirituais? Vivo pensando nos problemas, nas dificuldades, por vezes até mesmo antes deles surgirem no horizonte. O meu coração é um coração perturbado? Ou eu creio que Deus me ama e cuida de mim? Tenho sido culpado de pensamentos imorais, sensuais? Permito que a minha mente alimente imaginações impuras e ímpias? Sou verdadeiro no que digo, ou exagero as coisas, ou diminuo as coisas e passo impressões falsas? Tenho sido mentiroso? Sou culpado da incredulidade? Apesar de tudo quanto Deus tem feito por mim, temos aqui alguém que é cuidado por Deus? Apesar de tudo quanto Deus tem feito por mim, eu continuo me recusando a confiar na palavra dEle. Eu gosto de murmurar e me queixar, eu sou dado a esse tipo de coisa. Eu tenho negligenciado a oração, oro pelos outros. Quanto tempo dedico à oração?
Quanto tempo passo, e aqui eu vou fazer uma adaptação, pedindo licença ao Oswald Smith, porque nesses dias em que ele escreve essas palavras, o grande vilão para muitos eram as horas e horas na frente da TV. Hoje em dia diríamos: quantas horas passo conectado, navegando? Quantas horas passo? Quantas horas gasto em divertimentos e tantas outras coisas? Claro que aqui ele não está dizendo que é proibido divertir-se de jeito nenhum. Jesus ia para o Ribeiro de Cedron com seus discípulos, relaxava um pouco. Mas ele está falando sobre a troca. Trocar Deus pelo lazer. Encerrando, tenho negligenciado a palavra de Deus, amo a palavra de Deus, faço da palavra de Deus meu suprimento espiritual, tenho deixado de confessar a Cristo abertamente, sinto vergonha de Jesus, mantenho a boca fechada quando estou diante do mundo ou falo de Cristo. Me sinto responsável pela salvação das almas perdidas, amo as almas perdidas, há no meu coração alguma compaixão por aqueles que perecem. E último ponto, perdi o meu primeiro amor e não me sinto mais aquecido pelo fogo de Deus. Para qualquer uma dessas perguntas a Bíblia tem uma resposta. Nós podemos clamar dizendo, renova-me, Senhor, renova-me. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite dizendo: eu já não aguento mais cair e levantar. Se qualquer um desses itens aqui faz parte da sua vida, da minha vida, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos confessar o pecado, podemos abandonar o pecado e podemos declarar: Jesus, seja Senhor na minha vida. Entra nessa área, lava a minha vida e seja glorificado a partir da minha vida.